Bom, hoje nós vamos falar das fraturas torocolombares e mais um tema dos muitos aqui do projeto E-Ortopedia. Começando, nós vamos definir o que são fraturas torocolombares. Depois vamos falar um pouco da sua epidemiologia, os mecanismos de traumas que levam à ocorrência de fraturas torocolombares, como a gente faz o diagnóstico, como a gente classifica, por fim, os tipos de tratamento e depois as complicações. As fraturas torocolombares, elas são uma parte das fraturas da coluna, que são divididas entre fraturas cervicais altas, as fraturas cervicais na vértebra C1 e C2, as fraturas cervicais baixas, das vértebras C3 a C6, e as fraturas torocolombares, que têm características muito semelhantes em si, torácicas e lombares, são agregadas em um único grupo. E por último, o fim da coluna são as fraturas sacrais. Epidemiologia. As fraturas torocolombares, elas constituem 90% de todas as fraturas que acontecem no grupo da coluna. São mais comuns entre T12 e L2, justamente por ser a transição entre uma coluna mais rígida e uma coluna móvel. Sua distribuição epidemiológica é bimodal, contando com homens abaixo de 30 anos e idosos por traumas de menor energia. Portanto, os jovens, eles têm, por ser um mecanismo de mais alta energia, acidentes com motocicleta, quedas de altura e até ferimentos por arma de fogo, além de lesões esportivas. Já os idosos são mecanismos de baixa energia normalmente associados à osteoporose, são fraturas por insuficiência. 20% das fraturas torocolombares estão associadas a déficit neurológico, seja ele parcial ou total. E dessas fraturas, 24%, quase um quarto dessas fraturas, não são diagnosticadas inicialmente quando o paciente é atendido, por exemplo, num politrauma. Os mecanismos de trauma que levam à ocorrência de uma fratura torocolombar. Basicamente, a maior prevalência são fraturas torocolombares por mecanismo de compressão. Essa compressão pode estar associada à flexão, como a gente vê na figura da esquerda. Podem ter mecanismos de flexão ou distração únicos, sem compressão axial, como a gente pode ver na figura da direita e na figura embaixo à esquerda, como também mecanismos rotacionais e mais complexos, como nós vemos nas duas últimas figuras embaixo à direita. Como é feito então o diagnóstico das fraturas torocolombares? O primeiro dado clínico que se tem é quando se faz o log roll, que é o giro do paciente, o exame físico da coluna, se tem a presença de abrasões, equimoses, lacerações ou mesmo edema. Além disso, quando o paciente está acordado, ele pode se queixar de dor à palpação dos processos espinhosos. E sempre que tem um paciente com suspeita de lesão, uma lesão da coluna, uma fratura da coluna, a gente obrigatoriamente tem que não só fazer, como documentar o exame neurológico desse paciente periférico e central. Já na parte da radiologia, como nós fazemos o diagnóstico? A gente faz um raio-x simples, já conseguimos ter uma boa noção se está quebrado ou não. Como? No AP, no anterior posterior, nós temos noções se os dois pedículos têm algum tipo de afastamento ou se existe afastamento entre os processos espinhosos. Já no perfil, nós conseguimos ter uma clareza melhor, não só do colapso da vértebra, do corpo vertebral, como a existência de alguma translação e, principalmente, as cifotizações por insuficiência das colunas anteriores. Sempre que se faz o diagnóstico ou que suspeita do diagnóstico de uma fratura da coluna torocolombar, é necessário se realizar uma tomografia para que não só complemente o diagnóstico, mas que se faça a programação do tratamento dessa fratura. Já a ressonância magnética normalmente não é necessária, só ficando com alguns casos de déficit neurológico agudo, onde suspeita de lesões ligamentares principalmente, e para estudo da medula. Aqui nós vemos 3 parâmetros que são utilizados para análise do raio-x, mas que também podem ser utilizados para tomografia nos cortes sagitais, que são a translação de um corpo vertebral para o outro, que é medido na distância entre os dois muros posteriores. Nós temos também a medida da cifotização, que é essa embaixo à esquerda, com o ângulo de Cobb, sempre utilizando o platô superior da vértebra superior e o platô inferior da vértebra inferior à vértebra fraturada. E por fim, a gente utiliza a porcentagem de diminuição do corpo vertebral, como
visto na figura da direita, embaixo, mede-se o muro posterior e anterior da vértebra de cima e de baixo, e essa média dessas duas é comparada com a vértebra no meio. Sempre que você tem uma fratura da coluna vertebral, tóraco-lombar, existe uma grande preocupação se existe lesão do complexo ligamentar posterior, que nós podemos até chamar de complexo de banda de tensão. Por quê? Porque sabe-se que a lesão deste complexo favorece a instabilidade da coluna quando você tem essas fraturas. Logo, indiretamente, isso nós não conseguimos ver no raio-x nem tampouco na tomografia. E a gente, então, consegue prever que existe lesão desse complexo ligamentar posterior quando acontecem uma dessas três coisas no raio-x ou na tomografia, que são a cifose maior que 30 graus, a translação maior que 2,5 milímetros no posterior e o colapso de maior que 50% do corpo. Classificação. Dentre as diversas classificações das fraturas toracolombares, nós aqui vamos falar sobre 3 delas. A primeira é de Dennis, que tem uma importância histórica muito grande e acho que é a mais utilizada não só pela descrição do seu mecanismo, como compressão, explosão, chance, como pela definição dos 3 colunas de Dennis, que levam a uma primeira ideia de estabilidade pós-fratura. Ele diz, Dennis diz, que ele divide a coluna em 3 colunas e diz se a coluna é estável ou não, partindo do comprometimento na fratura da coluna do meio, coluna média. Né? Se a coluna média está acometida, então diz que uma fratura é instável, segundo Dennis. Nós utilizamos mais a classificação do grupo AO, que usou todos esses princípios e mesclou tanto o mecanismo que levava de trauma e com isso conseguiu propor uma estabilidade ou não da fratura conforme o mecanismo que ela foi criada. Então nós dividimos as fraturas tipo A, que são fraturas em compressão, tipo B, são fraturas com mecanismo de distração, e as tipo C, que tem um mecanismo de rotação ou translação. Para a classificação do grupo AO, nós analisando o raio-x ou a tomografia, a gente começa sempre do mais complexo para o menos complexo. Então vemos se existe uma luxação ou um deslocamento da coluna. Se existir, essa fratura é classificada como tipo C. Se não existir, a gente analisa a banda de tensão, se conseguimos ver alguma lesão na banda de tensão, óssea ou ligamentar. Se existir, essa fratura é um tipo B. Se não existir, essa fratura será um tipo A. E por fim, as fraturas que não têm uma lesão da banda de tensão, elas têm a sua divisão dita no acometimento ou não do muro posterior. E aí faz-se essa divisão com o acometimento do muro posterior e dos platôs, superior e inferior, mas todos são do grupo A. Passando por cada uma delas. O tipo A1, ele tem uma fratura do platô inferior da vértebra. Tipo A2, fratura dos 2 platôs sem lesão do muro posterior. Tipo A3, tem lesão do muro posterior, mas com fratura só de um dos platôs. E tipo A4, tem a fratura explosão, que acomete o muro posterior e as 2 platôs. Já no tipo B, nós temos a lesão que é puramente óssea, a lesão que acomete o osso e as placas terminais, e a tipo B3, que é puramente ligamentar. Nós vamos falar isso mais adiante. Já as tipo C, elas são agregadas todas no mesmo grupo, que são fraturas complexas. Aqui, nesse slide, nós vemos a prevalência dessas fraturas segundo o seu tipo, ou seja, o tipo A, a família do tipo A é a mais prevalente. Nós vemos a vértebra mais acometida, que é a L1, e nós vemos também aqui o tipo de fratura que mais apresenta déficit neurológico, que é o tipo C. As fraturas de chance. Existe uma mudança da classificação AO antiga para essa que nós vimos agora, que é uma classificação um pouco mais moderna. Antigamente, a fratura tipo chance, o chance ósseo, ele era um tipo B2.1, atualmente ela só é classificada como tipo B1.
E o chance ligamentar, ele era classificado como B1.1 e agora ele é só como B3. Por último, nós temos que citar a classificação de Vaccaro, que tenta propor um tratamento agregado diretamente à classificação por um esquema de pontos. Então, é avaliado na fratura a morfologia, a integridade do complexo ligamentar posterior e se existe ou não déficit neurológico. E pela somatória dos pontos, tem-se a proposta de cirúrgica ou não. Nós, por outro lado, preferimos uma abordagem um pouco diferente para a decisão de tratamento cirúrgico ou não, que é saber se ela é estável ou não. E para isso, a gente imagina, é mais fácil pensar que todas as fraturas da coluna torocolombar, elas são de tratamento cirúrgico, a não ser que ela represente estabilidade suficiente para o tratamento conservador. E a gente consegue inferir isso a partir do que está escrito nesse slide, ou seja, fraturas que são por compressão, ou seja, aquelas fraturas tipo A, 1, 2 e 3, sem lesão do complexo ligamentar posterior e com um colapso menor que 50% do corpo, ou seja, uma cifose menor que 25%, podem ser tratadas conservadoramente. Já aquelas em explosão, ou seja, que têm acometimento do muro posterior, elas podem ser tratadas conservadoramente se for uma lesão completa da medula, sem prognóstico de retorno, ou se elas não tiverem lesão medular ou parcial, com acometimento de menos que 50% do canal. E as fraturas do tipo B, apenas aquelas que têm um chance ósseo, podem ser tratadas, o chance ósseo que tem ainda um desvio menor que 15 graus, que podem ser tratadas conservadoramente, porque apresentam um bom potencial de consolidação. O tratamento conservador pode ser feito com colete engessado, com órteses torocolombares ou habitualmente com colete de Gilbert. E quando nós temos o tratamento cirúrgico, existe uma escolha entre a via anterior ou via posterior, dependendo do tipo de acometimento, normalmente via posterior. Já a via anterior ou a via combinada, ela é utilizada quando se precisa fazer uma descompressão muito grande ou quando tem uma cifotização muito grande. Ou, claro, comprometimento de todo o complexo posterior, todos os elementos posteriores que impossibilitam a fixação. A dupla via pode ser realizada quando você tem uma grande comunição do corpo vertebral e, normalmente, sim, o ideal é que seja feito um procedimento estagiado, onde se comece com a via posterior. Complicações. Por último, a gente tem complicações que não são relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, que são aquelas normais da fratura, que são a luxação, o TEP, a dor perpetuada e as úlceras de pressão. E já que elas relacionadas à cirurgia, nós temos principalmente os danos neurológicos e iatrogênicos, que são aproximadamente 1%, um pouco menos nas vias posteriores, e as infecções que contam por 10% dos procedimentos cirúrgicos. Portanto, um índice razoável. Esse dano neurológico é um dano parcial, não é um dano total, que conta por 1%, incluídos todos os danos neurológicos. Tá? Bom, falamos então sobre todas as características e peculiaridades das fraturas torocolombares de uma maneira bem resumida para vocês que vão prestar prova, para um ortopedista geral, precisa saber. Muito obrigado.